Então, vamos iniciar aqui. Iniciou a gravação, todo mundo ciente. Hoje, o nosso encontro é sobre uma outra dimensão da parte da economia keynesiana, a parte dos mercados financeiros. E aqui nós estamos fazendo uma passagem, chegando ao final, fazendo uma passagem para a interpretação de Keynes nos manuais de macroeconomia. Então, isso aqui é quase um rito, né, de finalização do trabalho do Keynes propriamente dito, e a partir do próximo encontro a gente dá início, né, toda aquela trajetória sobre o modelo ISLM, o famoso dentro do livro de macroeconomia, que corresponde à interpretação como o Keynes foi divulgado a partir de 1937. Tá? Então, hoje, na aula passada, no encontro passado, nós vimos uma dimensão dessa questão aqui da economia keynesiana, que foi a determinação do produto, da renda, determinação do emprego, e que tem todo aquela esquema, né? Se a gente pudesse pegar um pouco assim, mecanizado, de que o produto, a renda depende do investimento, que depende da taxa de juros e da eficiência marginal do capital. E o consumo, da mesma forma, né? O consumo depende da renda e da propensão marginal a consumir. Aqui vamos direto para o mercado financeiro, hoje, no dia 23 de agosto. Vamos ver se a gente faz uma, uma gravação aqui em torno de 60 a 70 minutos, mais ou menos. Passar aqui. Primeira sessão, como já foi visto aqui, essa é baseada aqui na apresentação essa apresentação no capítulo do Blanchard, com o título no Mercado Financeiro 1, e a primeira sessão é sobre a demanda por moeda. Então, sempre que uma coisa mais tradicional do mundo, a gente, quando fala de moeda, e assim, quais são as funções da moeda, né? E aqui nós estamos, né, a respeito, tá vendo, dos motivos, né, de demanda da, da moeda. E o que determina o determinante principal aqui da moeda, que aqui um pouco que ele vai fazer essa discussão, né, vai fazer nessa sessão. Aí, o que ele leva em consideração aqui? Né? Principalmente aqueles dois aspectos. Tá vendo? Ele não vai falar muito da questão do motivo precaução, que é essencialmente do Keynes. Ele vai tratar aqui basicamente, né, do motivo transação e do motivo especulação. Ele vai dizer que quando é, os indivíduos, né, eles obtêm uma determinada renda, eles tomam a decisão a respeito, né, se vão ficar com toda aquela moeda, é, tipo, né, papel moeda, ou se vão fazer algum investimento financeiro, não investimento como nós tratamos no encontro passado, mas o investimento financeiro. E o que leva, o que determina os indivíduos, o que determina os agentes econômicos a demandarem mais moedas ou demandarem menos moedas? Ele já, no início, né, da abordagem, ele já faz com um exemplo, nós suponhamos que para ter poupado regularmente parte de sua renda no passado, sua riqueza financeira atual seja de 50 mil. Faz uma discussão muito legal sobre riqueza, sobre moeda, né, é, e sobre renda. Né? E aqui ele está falando que alguém dispõe de uma riqueza financeira, né, já concretizada, já existente, de 50 mil. Essa riqueza, tá, essa riqueza ela pode ser, né, utilizada, né, utilizada para transações ou para a compra de títulos. E o que o indivíduo, né, leva em consideração para utilizar essa riqueza, né, de 50 mil dólares?
Talvez você pretenda continuar poupando no futuro e aumentar a sua riqueza, mas seu valor atual já está determinado. Você já tem uma riqueza de US$ 50.000. Suponhamos também que você só pode escolher entre dois ativos, moedas e títulos. Ele faz essa esquematização com algumas restrições, com algumas suposições, de que alguém de posse de uma renda ou da riqueza, uma como outra, só pode fazer, utilizar a renda, né, ou a riqueza, ou na forma de moeda, tá, que é o ativo mais líquido, ou na compra de título. Ele faz essas restrições porque vai dizer o seguinte, né? Isso é possível, então, se fosse, tá vendo? Há um século, por exemplo, há um século e pouco, as contas correntes, né, dos correntistas, né, dos bancos, elas não pagavam juros, né? Hoje em dia, é muito comum que qualquer depósito, né, ele seja remunerado, mesmo que seja de forma breve, né, e quando a pessoa precisa utilizar, resgata e vai para a conta corrente para ser gasto. Ele diz, os indivíduos só podem utilizar, tá vendo? A moeda disponível, a renda que eles têm disponíveis, ou em moedas ou em títulos. A moeda que se pode usar para transações não paga juros. Então, ele já faz essa suposição aí, e comenta no capítulo, ele comenta, diz o seguinte, isso aí é uma suposição, né, porque não, o que paga juros não são só títulos que são adquiridos. Né? Mesmo você, em algumas situações, né, você deixando a sua moeda, né, em alguma conta corrente de algum tipo de banco, eles até podem remunerar, tá? Mas aqui ele está considerando apenas essa divisão entre moeda e títulos e que a moeda não é remunerada por juros. Aí, no mundo real, há dois tipos de moeda: o papel moeda, as moedas e notas em espécies, e os depósitos à vista, os depósitos bancários sobre os quais você pode emitir cheques ou utilizar o cartão de crédito. E aí ele faz uma esquematização explicativa, tá vendo que o papel moeda ele é proveniente do Banco Central, né? E os depósitos à vista, a relação dos clientes diretamente com os bancos comerciais. Né? E é interessante isso, tá vendo? Porque ele vai utilizar lá na frente essa explicação, tá vendo? Restrições não, tá vendo? E do mundo real, pelo menos da perspectiva, né? E como o livro é feito baseado no funcionamento do sistema bancário dos Estados Unidos, né? Que papel moeda é vinculado ao Banco Central e o depósito à vista aos bancos comerciais. Os títulos pagam uma taxa de juros positivas, mas não podem ser usados para transações, visto que se você adquire um título, significa que para você, se você quiser quitar, pagar alguma coisa, né, com esse recurso que você adquiriu o título, você tem de resgatar esse dinheiro vai para a conta corrente, e só quando ele está, tá vendo, na, a, vinculado, né, na situação de moeda, aí que você pode, né, dado a liquidez da moeda, que você pode liquidar alguma dívida que você tem. Né? Por isso que ele se refere a essa questão, né, de que os títulos não podem ser utilizados em transações. No mundo real, há muitos tipos de títulos, cada qual associado a uma taxa de juros específica. Aqui, isso aqui não vai ser levado em consideração, né, porque é evidente, tá vendo? A multiplicidade que você tem, né, de títulos, você é cliente de qualquer banco e você não precisa nem conversar com o gerente, né, você mesmo pegando as informações ou em algum panfleto explicativo, né, ou no próprio parte eletrônica do banco, você vai verificar a lista, né, de possibilidades de títulos que tem que é possível de aplicação.
Esse aí que ele se refere, tá vendo, aqui vai dizer o seguinte, né? Os fundos do mercado monetário agrupam os fundos de muitos investidores. Ele vai dizer que boa parte, né, dos investidores eles não fazem aplicação direta, e sim, tá vendo? Esses recursos são juntados, tá vendo? Os chamados fundos mútuos, né, que ele denomina de fundos de mercado monetário, que vai administrar os recursos, tá vendo, de centenas, né, de clientes, né, de centenas, dezenas, milhares de clientes. Né, que pegar, né, alguma dessas financeiras aí, elas têm um portfólio, né, de recursos, né, dos clientes, né, que ela faz a gestão desses recursos imenso. Aqui no Brasil, né, se você pode pegar, né, especificamente, né, no São Paulo eu não conheço muito, né, ali a Faria, a Faria Lima, né, a famosa Faria Lima, aí no Rio de Janeiro, né, a rua ali no Leblon, não sei o que, Dias, né, que eu esqueci o primeiro nome da rua, aí você encontra uma quantidade imensa, uma quantidade muito grande, né, de agências financeiras, né, de, que administram aquele recurso daquelas velhinhas, né, ali do Leblon, de Ipanema, de Copacabana, e é a rua famosa, né, que tem ali no Leblon. E esses fundos, né, de mercado monetário, eles têm um papel muito interessante justamente por isso, vai facilitar a vida das pessoas que têm recursos, mas geralmente tem certa dificuldade de fazer as aplicações diretas, de saber quais são as melhores, as médias e aquelas que não estão bem cotadas no momento. Esses fundos são, então, usados para comprar títulos, né, normalmente títulos públicos. Os fundos do mercado monetário pagam uma taxa de juros próximas, mas ligeiramente inferior à taxa de juros dos títulos que retém. Né? Então, se o, os títulos, né, eles quando aplicam, né, compram os títulos públicos, esses fundos compram os títulos públicos, ele tem uma rentabilidade, mas só que essa taxa de juros não é a mesma, daquela do dinheiro que foi para o fundo, porque essa diferença aí, que em tese seria a rentabilidade desses administradores de fundo. Os fundos do mercado monetário, né, já falei, né, a diferença vem dos custos administrativos dos fundos e de suas margens de lucro. Aí o primeiro ponto aqui, né, quando ele faz esses comentários sobre preliminares, sobre essa questão da demanda por moedas, aí ele vai dizer o seguinte, tá dando, o que, que determina a demanda por moeda? Tá? Qual é o principal determinante da demanda por moeda? Seja o montante de moeda que as pessoas desejam reter, sua demanda por moedas, dado por o M, né, D, a demanda por moeda na economia como um todo é simplesmente a soma de todas as demandas por moedas de cada pessoa, né, nessa economia. Porque como aqui nós estamos tratando da parte agregada, né, o que interessa é a soma de moedas de toda a economia, que é proveniente, né, das somas individuais. Portanto, né, podemos escrever a relação entre a demanda por moeda, a renda nominal e a taxa de juros como? Então, o que, que determina a demanda por moeda? Que ela é igual à renda multiplicado pela taxa de juros. E como é que essas duas variáveis elas influenciam a demanda de moeda? A renda de forma positiva, né, aumenta a demanda de moeda, quanto mais, né, maior a quantidade de renda, maior demanda de moeda na economia. E a taxa de juros, ela atua negativamente na demanda de moeda. Por quê? Porque a taxa de juros é o atrativo dos títulos públicos. Então, se a taxa de juros aumenta, significa que os indivíduos estão inclinados a comprar títulos públicos em vez de demandar a moeda, né, o ativo mais líquido. Então, a taxa de juros tem uma relação negativa com a demanda de moeda e a renda uma relação positiva com a demanda de moeda.
aí você lê a equação anterior, né, de que a demanda de moeda, né, ela é igual à renda multiplicada pela taxa de juros, né, da seguinte forma: a demanda de moeda é igual à renda nominal multiplicada por uma função da taxa de juros representada, né, pelo LM. A relação entre a demanda por moeda, a renda nominal e a taxa de juros, contida na equação anterior, é mostrada aí que você vai ter o gráfico na página seguinte, né, no slide seguinte. Mas eu queria só um pouco, para que vocês lembrassem aí, tá? Essas três expressões aí, tá vendo? Demanda de moeda, renda nominal e taxa de juros, para vocês separarem e deixarem elas bem distintas, porque faz toda a diferença, né, para entender não só, né, essa parte da que nós estamos tratando, mas também lá na frente, tá vendo? Quando, né, na continuidade, né, das explicações. Então, a demanda por moeda, a renda nominal e a taxa de juros. Tá? Ah, porque quando tem uma mudança na taxa de juros, o que acontece com a demanda de moeda? Quando tem uma mudança na renda, o que acontece com a demanda de moeda? Mas isso a gente também tem de considerar, tá vendo? Quando tem uma mudança na taxa de juros, tem de considerar a renda nominal. Quando tem uma mudança na renda, tem de considerar a taxa de juros, né, para entender o que pode acontecer com a demanda de moeda. A taxa de juros, aí está só explicando como é que está o gráfico na próxima página. A moeda medida no eixo horizontal e a taxa de juros no horizontal. Eu queria só lembrar também que essa questão da taxa de juros no eixo vertical é, é bom vocês não esquecerem, porque a gente está no princípio, no início da discussão de macroeconomia, e isso vai para todo o resto da macroeconomia. Essa taxa de juros no eixo vertical. E que no próximo encontro nós já vamos utilizá-la de uma forma bastante mais intensa, né, mais aprofundada, porque nós já vamos passar para o chamado modelo ISLM, e uma das marcas, né, do modelo é a taxa, uma das variáveis é a taxa de juros. A moeda, né, e a moeda no eixo horizontal. A moeda não vai ficar, ou o eixo horizontal não vai ficar como a moeda, tá vendo? No entanto, é interessante que vocês possam lembrar dessa questão da taxa de juros no eixo, no eixo, no eixo vertical. Então, vamos para o gráfico aqui. Tá? Demanda por moeda, a demanda por moedas, derivação da demanda por moeda. Tá? E aí, que foi que eu falei? Tá? Só repetir o que está lá atrás, né? Taxa de juros no vertical, moeda no horizontal. Que foi que eu falei? Quais são as três expressões aí? Demanda por moeda, a renda nominal e a taxa de juros. Tá? Para um dado nível de renda nominal, uma taxa de juros menor aumenta a demanda por moeda, conforme lá a equação, né, que demanda por moeda é igual à renda multiplicada pela taxa de juros. Para uma dada renda nominal, uma, uma taxa de juros menor, né, aumenta a demanda por moeda, já que, tá, os títulos ficam menos atrativos. A dada taxa de juros, o aumento da renda nominal desloca a demanda por moeda para a direita. Então, temos duas situações, né, para a demanda de moeda. Se você tem, considerar só mudança na taxa de juros, se você reduzir a taxa de juros, significa que você vai aumentar a demanda por moeda, porque os títulos ficam menos atrativos. Se você aumentar, manter a renda nominal constante, aumentar a taxa de juros, você vai reduzir a demanda
de moeda, porque você vai comprar títulos, porque os títulos vão ficar mais atrativos. Na outra situação, se você mantém a taxa de juros, né, constante, tá? Um aumento na renda, né, como a renda atua positivamente para a demanda de moeda, o aumento na renda nominal, dado a taxa de juros, faz com que a moeda, né, a demanda por moeda se desloque para a direita. A relação entre a demanda por moeda e a taxa de juros para dado nível de renda é representada pela curva MMD, né, que é negativamente inclinada. Vou voltar aqui. Então, você tem uma, as duas, né, as duas, né, tem duas curvas, porque a segunda está mostrando a mudança, né, na quantidade da renda nominal. Né? Então, essa reta aí, né, MD, é o nível, né, dado pelo nível de renda nominal, é representado pela curva MD, que é negativamente inclinada. Dada a taxa de juros, um aumento na renda nominal aumenta a demanda por moeda. Em outras palavras, o aumento da renda nominal desloca a demanda por moeda para a direita de MD para MD-Li. Se você tiver como a curva, né, se desloca para a direita, porque a renda nominal tem uma relação positiva com a demanda de moeda. Aí ele dá um exemplo, né? Por exemplo, a taxa de juros, né? Um aumento da renda nominal de Y para Y' aumenta a demanda por moeda de M para M', né? No eixo horizontal. Agora, segunda seção que ele vai estar tratando aqui, tem uma pessoa aqui. Segunda sessão que está tratando aqui é. Só fazer uma observação, tá vendo? Tinha uma pessoa querendo entrar, tá vendo? Vocês façam um esforço para depois vocês não ficar com essa pendência, tá vendo? Para entrar com o e-mail institucional, que evita essa situação. Aí vocês informam o e-mail institucional que eu coloco lá para convidar vocês e evita vocês ficarem com essa imagem, né, na tela aí, porque eu estou aqui no slide, eu não é possível eu ver. Né? E aí é chato porque isso fica depois na gravação. Agora, segunda exceção, determinação da taxa de juros. Primeiro, né, foi o que determina a moeda. Agora, o que determina a taxa de juros. E aqui, para a gente, é mais importante essa questão da taxa de juros, porque de agora em diante, todos os gráficos que vocês verem nos livros de macroeconomia, você vai estar lá no eixo vertical a taxa de juros. Suponhamos que o Banco Central decida ofertar um montante de moeda igual ao M, né, de modo que a oferta de moeda seja igual a uma determinada quantidade de moeda. Por que é colocado dessa maneira? Porque a oferta de moeda é de responsabilidade do Banco Central, então sempre a oferta de moeda já é igual à quantidade de moeda determinada pelo Banco Central. O equilíbrio nos mercados financeiros requer que a oferta de moeda seja igual à demanda por moeda, né? Ou seja, a oferta igual à demanda. A condição de equilíbrio é, né, que a oferta seja igual à demanda e a oferta seja igual à demanda. E é interessante que, tá, a gente tinha visto anteriormente, né, que a demanda de moeda é igual à renda multiplicada pela taxa de juros. E se a demanda era igual à renda multiplicada pela taxa de juros, significa que também a quantidade de moeda na economia também é igual, tá, à renda multiplicada pela taxa de juros. Né? Ou seja, a oferta igual à demanda.
Determinação, né, vai direto, né, aqui para o gráfico da determinação da taxa de juros e que continua no eixo vertical a taxa de juros, né, e a quantidade de moeda no eixo horizontal. A oferta de moeda é uma, é uma linha vertical, porque é determinada pelo Banco Central. E aí, dizendo qual é a condição de equilíbrio, né, para uma dada taxa de juros, quando a oferta de moedas, né, iguala a demanda de moeda. Aí é direto, né? Uma taxa de juros, né? A taxa de juros deve ser tal que a oferta de moeda, que independe da taxa de juros, né, que é determinada pelo Banco Central, a oferta de moeda, seja igual à demanda por moeda, né, que depende de quem? Da taxa de juros, negativamente. Por isso que ela tem essa inclinação negativa. Determinação da taxa de juros, né, o efeito de um aumento na renda nominal sobre a taxa de juros. A gente tinha feito lá, né, anteriormente. Aqui é um efeito da modificação da renda nominal sobre a taxa de juros. O efeito da renda nominal sobre a demanda de moeda, né, se dado uma taxa de juros, né, se aumentar a renda nominal, se aumenta a demanda por moeda. Mas aqui, tá vendo? Verificar o que acontece quando aumenta, né, a renda nominal, o que acontece com a taxa de juros. É isso. Dada a oferta de moeda, que é a linha vertical, um aumento na renda nominal leva a um aumento na taxa de juros. E aí a gente viu, né, que quando se aumenta a taxa de juros, né, dado, né, que é a oferta, né, de moeda é fixa, né, a taxa de juros vai aumentar. Isso significa o quê? Que você, se você fosse trabalhar com questões dinâmicas, mas aqui tá só explicando, está dando o que acontece quando aumenta a renda, aumenta a taxa de juros. Mas aí, tá, e se aumentar a taxa de juros, o que acontece? Né? Vai aumentar, vai aumentar a demanda por moeda. Mas não é o caso aqui. Aqui está só mostrando o que acontece, uma mudança na renda nominal sobre a taxa de juros. Para dada oferta de moeda, um aumento na renda nominal leva a um aumento da taxa de juros. O motivo é que a taxa de juros inicial, a demanda por moeda, excede a oferta. Um aumento da taxa de juros é necessário para diminuir o montante de moeda que as pessoas desejam reter e para restabelecer o equilíbrio, né? Já que se aumentar a taxa de juros, as pessoas não vão reter uma determinada quantidade de moeda na mesma proporção do aumento da renda nominal, porque aumentou a taxa de juros, uma parte, né, do aumento dessa renda vai ser alocada e destinada para a compra de títulos. Um aumento na taxa de juros é necessário, né? A figura dessa seguir mostra os efeitos de um aumento na oferta de moeda sobre a taxa de juros. No gráfico anterior, a gente viu mudanças na renda nominal sobre a taxa de juros. Agora vê mudanças na oferta de moeda sobre a taxa de juros. Efeito, né, de um aumento da oferta de moeda sobre a taxa de juros. Aí você tem uma, o gráfico, né? Eixo vertical, taxa de juros, eixo horizontal, a quantidade de moeda, e você tem o M, né, a primeira reta vertical, que é a oferta monetária, né, a quantidade de M, que tem um equilíbrio, né, que intercepta a demanda de moeda no ponto A para uma determinada taxa de juros I. Quando aumenta a oferta de moeda, né, um aumento na oferta de moeda leva a uma diminuição da taxa de juros. Aumentou a oferta de moeda, deslocando a, a curva da oferta de moeda vertical para a direita, significa que o novo ponto de equilíbrio é a linha, né, onde vai corresponder a uma taxa de juros menor, uma taxa de juros menor, a uma taxa de juros I linha, diferente da taxa de juros I, né, correspondente ao equilíbrio no ponto A, quando a oferta de moeda original interceptava a
demanda de moeda no ponto A. Aumentou a oferta de moeda, deslocando para a direita, você vai ter redução na taxa de juros e o novo equilíbrio da oferta e demanda de moeda está no ponto A' ou correspondente à quantidade de moeda M'. Se o Banco Central deseja aumentar o montante de moeda na economia, compra, compra títulos. Aqui ele já vai explicar, está explicando outra dinâmica, né? Vai tratar, tá vendo, do procedimento, né, de como é que o Banco Central ele aumenta e diminui a oferta de moeda na economia. Eu posso dizer direto, tá vendo? Eu vou dizer direto e depois vou colocar o que eu coloquei, o que está posto aqui no slide, né? Ou seja, você tem dois procedimentos, né? Você tem um procedimento geral, né? E o Banco Central atua no mercado aberto, para aumentar a quantidade de moeda na economia ou para reduzir a quantidade de moeda na economia. Ele faz isso como? Né? Ou comprando ou vendendo títulos. Se ele vende títulos, né, significa que ele está reduzindo a quantidade de moeda disponível. Se ele compra títulos, significa que ele está aumentando a quantidade de moeda disponível na economia. Né? Então, se o Banco Central deseja aumentar o montante de moeda na economia, compra títulos e paga por eles por meio da criação de moeda. Se deseja diminuir o montante de moeda na economia, vende títulos e retira de circulação a moeda que recebe em troca desses títulos. Essas operações são chamadas operações do mercado aberto porque ocorrem no mercado aberto do mercado de títulos. Para compreender essas operações, é útil começarmos com o balancete, aí vai colocar. Mas o que interessa aqui é para, né, avançar na determinação da taxa de juros, né, verificar, a gente já verificou, está dando que uma das variáveis, né, que afeta a taxa de juros é a oferta de moeda. E como é que o Banco Central maneja, né, a oferta de moeda? Fazendo operações de compra e vendas de títulos no mercado aberto. Aí ele só mostra, tá dando esquematizando o balancete do Banco Central para o entendimento, tá dando a respeito, tá dando de como é que aumenta e como é que diminui, né, a oferta de moeda na economia. O balancete patrimonial do Banco Central e os efeitos de uma operação de mercado aberto expansionista. Aí ele coloca aí, né, o balancete do Banco Central, os ativos e os passivos. Os ativos do Banco Central são os títulos, né, que ele possui, e os passivos, né, é o papel moeda, a moeda, né, o papel moeda. Porque, como eu falei anteriormente, né, ele vai dizer o seguinte: eu estou considerando aqui que papel moeda é de responsabilidade do Banco Central e os depósitos à vista são de responsabilidade dos bancos comerciais. Então, por isso que aqui ele já está colocando o passivo do Banco Central é composto de papel moeda. Aí, como é que se entende? Está vendo como o Banco Central aumenta ou reduz a oferta de moeda em circulação? Efeito de operação de mercado aberto expansionista. E é expansionista quando o Banco Central compra títulos e contracionista quando o Banco Central ele vende títulos, né? Porque ele está tirando moeda da economia. Quando ele compra, está jogando, por isso que é expansionista. Efeitos de uma operação de mercado aberto expansionista, né? Os ativos, né? Mudanças na carteira de títulos, né? Você aumenta a quantidade de títulos de 1 milhão e aumenta a quantidade de moeda, a quantidade de papel moeda em 1 milhão. O que ele está colocando aí? Que essas operações de mercado aberto, elas modificam simultaneamente, né, é, o passivo e o ativo. Né? Se o Banco Central ele compra títulos, né,
ele vai aumentar seu ativo na determinada quantidade e, ao mesmo tempo, ele vai aumentar o seu passivo naquela mesma quantidade. Se ele vai fazer uma operação inversa contra o acionista, né? Ou seja, jogando, vendendo títulos, ele vai reduzir o seu, o seu passivo e, ao mesmo tempo, vai reduzir o seu ativo e, ao mesmo tempo, reduzir o seu passivo. Em algum momento, tá dando, é interessante que o entendimento da pessoa dizer assim, então, toda vez que o Banco Central que faz uma operação, né, de compra e venda de títulos, ele aumenta ou vende, né, porque é muito comum, se vocês vão fazer algum, alguma seleção, alguma prova, né, e para verificar em uma determinada operação, para saber se aquilo está mexendo com a quantidade de moeda na economia. Talvez vocês vejam isso em outra disciplina, não sei se vocês já viram, tá vendo que efetivamente aumenta e diminui quando há uma operação de, entre uma autoridade monetária com uma autoridade não monetária, né? Mas ele não está tratando disso aqui. Tá? Eu vou ver se em alguns outros capítulos, tá vendo? Eu deixo isso mais claro, tá? Para que, às vezes, tá vendo, vocês possam, né, se deparar com a situação, tá vendo que teve uma operação de compra e venda, né, de títulos, tá vendo? Mas se foi entre duas autoridades monetárias, isso aí não está mexendo com a quantidade de moeda na economia. Né? Mas ele não dá essas explicações aqui. Tá? A gente tem outros, né, outros textos também que trata isso de forma mais direta para explicar isso aqui. Ele aqui está considerando, né, que o papel moeda vai direto para o papel moeda está indo direto para a circulação e efetivamente está aumentando. Mas tem esse detalhe que é muito fundamental, né? Para verificar quando a operação é entre duas entes monetários, autoridades monetárias, e quando ela é entre autoridades monetárias e uma autoridade não monetária. Tá? Aí é que se vai modificar a quantidade de moeda em circulação. Então, assim, os ativos do Banco Central são a soma dos títulos que ele possui, o passivo é o estoque de moeda da economia, uma operação de mercado aberto, da qual o Banco Central compra títulos e emite moeda, aumenta o ativo e o passivo no mesmo montante. Né? Ou seja, se ele vai vender títulos, está reduzindo o seu ativo. Mas, tá vendo? Ele vai modificar na mesma magnitude o seu passivo. Determinação da taxa de câmbio, né? O balanceio do Banco Central, operações no mercado, aí eu já falei, está vendo que essas operações ela tem duas naturezas, a expansionista, quando o Banco Central compra títulos, e a contracionista, quando o Banco Central vende títulos. Aí ele vai agora, né, para uma outra parte, né, nessa questão dentro dos juros, né, que é sobre os preços de títulos e rendimento do título. Tá? E aí ele vai dizer assim, aqui especificamente, o que ele está dando importância aqui. Né? Se é sobre o preço de títulos ou a taxa de juros dos títulos. Né? Ele coloca, né, lá numa passagem que ele diz, o que nos interessa aqui, está vendo, são os preços dos títulos e não a questão da taxa de juros dos títulos, né? Porque aí vai mostrar a relação inversa que tem entre o preço dos títulos e a taxa de juros que é paga. Preço de títulos e rendimento de títulos. A taxa de juros é o que você recebe pelo título daqui a um ano. Por ele dar um exemplo, né, se alguém vai, daqui a um ano, receber um valor de $100, né, daqui a um ano. Né? Menos o que você paga pelo título hoje, né, dividido pelo preço do título. Então, ele vai dizer o seguinte, como é que você, tá vendo, encontra a sua taxa de juros? Né? Aí vai dizer assim, ó, aquela promessa, né, de ganho daqui a um ano, aí $100, né, menos o que você pagou pelo título, né, depende qual o valor desse título, né, se foi 5.000, se foi 1.000, etc. Tá vendo?
hoje, né, dividido pelo preço do título hoje. Então, portanto, a taxa de juros do título dada é igual ao, ao quanto você vai ganhar no futuro, menos o preço, né, do título, dividido também pelo preço do título. O preço de hoje do título, de um ano, que paga US$ 100 daqui a um ano, é dado por 100 dividido por 1 mais a taxa de juros. Então, aqui é a mesma fórmula de cima, né? Só encontrando o preço do título de hoje. E, e aí que ele já está colocando, né, que é o que ele dá toda a ênfase do mundo, tá vendo, da relação contrária, né, relação negativa que tem entre o preço dos títulos e a taxa de juros. Né? O preço do título e a taxa de juros. E é isso que ele quer dar importância aqui, que ele está tentando explicar a questão da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor o preço atual, né, dos títulos. Aí, no sentido, né, assim, se você reduz a taxa de juros, o preço dos títulos aumenta. Se você aumenta a taxa de juros, o preço dos títulos modifica no sentido contrário. Quando os jornais anunciam que os mercados de títulos fecharam em alta hoje, quer dizer que os preços dos títulos subiram e que, portanto, as taxas de juros caíram. À medida que o Banco Central compra títulos, a demanda por títulos cresce, aumentando os seus preços. Então, isso aqui outra informação interessante, né? Quando o Banco Central né? Quando ele faz uma operação expansionista, a taxa de juros aumenta, né? Quando ele faz, ou seja, quando ele compra títulos, fazendo uma operação de mercado aberto expansionista, ele está induzindo o aumento, né, dos preços dos títulos. À medida que o Banco Central compra títulos, né, a demanda por títulos cresce, aumentando os seus preços e a taxa influenciando negativamente a taxa de juros. Reciprocamente, a taxa de juros dos títulos cai. Operação expansionista aumenta o preço dos títulos, porque o Banco Central está aumentando a demanda pelos títulos, aumenta os preços, a taxa de juros cai. Note que, ao comprar títulos em troca do dinheiro que criou, o Banco Central aumentou a oferta de dinheiro. E se aumentou a oferta de dinheiro, aumentou, lá para trás, né, está aumentando a demanda por dinheiro. Consideramos, né, em vez disso, uma operação de mercado aberto contracionista, ou seja, quando o Banco Central ele vende títulos, na qual o Banco Central diminui a oferta de moeda. Nesse caso, leva a uma diminuição de seus preços e, reciprocamente, a taxa de juros sobe. Ao vender títulos em troca de dinheiro anteriormente, detido pelas famílias, o Banco Central reduziu a oferta monetária. Ao comprar ou vender títulos em troca de dinheiro, o Banco Central afeta o preço dos títulos e, por implicação, a taxa de juros sobre os títulos. Então, vamos um pouco, né, que a operação, né, do Banco Central, a operação que ele faz no mercado aberto, pode ser contracionista ou expansionista, no sentido de vender títulos ou comprar títulos, ele está afetando, né, a quantidade de moeda na economia. Se ele está afetando a quantidade de moeda na economia, ele também afetou os preços dos títulos. E se ele afetou os preços dos títulos, os, os preços dos títulos afetados vai afetar de forma contrária a taxa de juros. Ao comprar ou vender títulos em troca de dinheiro, o Banco Central afeta o preço dos títulos e, por implicação, a taxa de juros sobre os títulos. Escolher a oferta de moeda ou a taxa de juros. Essa aqui é uma observação que ele faz. Então, eu queria só um pouco, nesse final aqui, fazer essa demarcação, que considerar que o livro tem mais uns
15 ou 16 capítulos para frente, essa questão dos títulos sempre o Blanchard podemos dar uma certa importância, ele sempre relembra essa questão da relação dos títulos com a taxa de juros. Né? Então, isso aqui, de certa forma, ó, ele, dando, diferente, né, dos outros manuais, ele dá mais ênfase do que se você pegar o manual que é menos detalhista, né, como o do Banquil, né, e o mais enxuto ainda, como o do Dorbush e do Fish, né, se você comparar o quanto ele dá ênfase aqui a essa questão dos títulos em comparação com os outros, só fica bastante realçado. E assim, principalmente nessa questão, né, da relação inversa do preço dos títulos e da taxa de juros. E aqui no final dessa sessão, sobre a determinação da taxa de juros, dessa primeira sessão da determinação da taxa de juros, ele vai dizer o seguinte: e o governo ele escolhe estabelecer a oferta de moeda ou a taxa de juros? Isso lá para frente vamos voltar, não agora, né, talvez, não sei se vocês vão votar comigo ou com o professor, também, porque lá na Banca Economia 2 isso volta, tá dando de uma maneira mais elaborada, mais construída. Né? Quer dizer o seguinte, tá vendo? O governo é, ele se preocupa, né, como dizia originalmente, né, lá o Milton Friedman, em estabelecer uma determinada quantidade fixa de mudança na oferta de moeda, ou ele, em vez disso, o governo escolhe a taxa de juros e vai procurar condicionar a quantidade de moeda a essa taxa de juros que ele deseja. Né? Isso é uma grande mudança que teve ali da década de 60 para a década de 70 em diante, tá vendo? Que não é o caso aqui, eu vou apenas expressar aqui, né, o que ele coloca nessa mini seção aqui, né? Essa subseção. Por que é útil pensar na escolha da taxa de juros? Né? Porque é o que os bancos centrais modernos normalmente pensam na taxa de juros que desejam atingir e então alteram a oferta de moeda de modo a atingir essa taxa. Se a gente pensasse originalmente, como diziam, né, os monetaristas ali na década de 50 e na década de 60, né, que o governo deveria, para não afetar a inflação, deveria modificar de uma forma constante a quantidade de moeda que circula na economia, e isso aí também não iria causar inflação. Aí isso teve uma mudança, tá vendo? Aí que ele já está um pouco aqui antecipando, porque os bancos centrais eles preferem hoje em dia, tá vendo, escolher a taxa de juros. Isso aí ficou mais explícito, né? A partir dos anos de 1990 em diante. Especificamente no caso do Brasil, a partir de 1999 em diante. É por esse motivo que o noticiário você não ouve. O Banco Central decidiu elevar a oferta de moeda hoje. Em vez disso, você ouve o Banco Central decidiu baixar a taxa de juros hoje. O Banco Central fez isso por meio do aumento adequado da oferta de moeda. Então, ele escolhe uma determinada taxa de juros, né, e vai adequar a oferta de moeda a essa taxa de juros que ele acha que é mais pertinente, né, para não ter problemas de inflação. Agora ele vai para o segundo ponto aqui, né, que é determinação da taxa de juros 2, né, que é tratando não especificamente com a questão, vai considerar como já dado, como as informações dadas, questão da oferta de moeda, que nós vimos anteriormente, e a renda, e vai fazer adicionar algumas informações para a gente entender realmente o que é, no final, que determina a taxa de juros. Para entender o que determina a taxa de juros em uma economia como papel-moeda, o papel-moeda que é associado ao Banco Central, e os depósitos à vista, né, que são associados aos bancos privados, precisamos examinar primeiro o que os bancos privados, né, os bancos fazem. Os bancos são um tipo de intermediário financeiro. E aí vocês estão lembrados, isso acho que introdução à economia ou outra disciplina,
dizer o seguinte, né, que ah, os, a gente está dizendo aqui que é o Banco Central que modifica a quantidade de recursos, a quantidade de moeda que circula na economia. E, na realidade, né, os bancos comerciais, eles também criam moeda, né, pelo toda aquela mecânica na qual eles, quando tem um depósito, aquele depósito ele não fica estanque lá no banco, ele tira uma determinada quantidade para cumprir com a parte da legislação do depósito compulsório do Banco Central, ele mantém uma determinada reserva lá para ver se alguém vai sacar alguma coisa, e um determinado percentual daquilo, 60%, 70%, ele vai e empresta novamente. Empresta, tá? Então, tem todo um procedimento, uma dinâmica de criação de moeda em grande quantidade pelos bancos comerciais. E o volume de criação de moedas é dado pelo multiplicador bancário. Da mesma forma que a gente viu na aula anterior, o multiplicador de investimentos, né? Esse processo de criação de moeda pelos bancos comerciais, ele tem uma dimensão a partir do valor do multiplicador bancário. Os bancos recebem fundos de pessoas e empresas que ou os depositam diretamente ou solicitam que os fundos sejam enviados às suas contas correntes. E quando eles fazem isso, né, que nem eu disse, né, quando os bancos recebem esses fundos, esses depósitos, né, de indivíduos ou de empresas, eles não ficam com esse dinheiro empossado, né, em suas agências. Parte deles, 60% ou 70%, depende aí qual é o percentual do valor que os bancos centrais estabelecem como depósito compulsório e o percentual que ele estabelece como reserva para garantir os saques. Né? Isso aí faz com que eles precisam dessas reservas um pouco justamente para fazer face ao inesperado, quando novos depósitos, né, são menores do que aquela quantidade de dinheiro que eles emprestaram para outros. Então, eles precisam, se isso acontecer, eles precisam dessas reservas para ajustar. Os bancos mantêm como reservas parte dos fundos que recebem. E aí você tem, né, agora, tinha o balancete do Banco Central, que a gente já tinha visto, né? E o balancete do Banco Central, né? Os ativos do Banco Central são os títulos e o passivos é a moeda, né? O papel moeda do Banco Central, agora mais as reservas, né, dos bancos comerciais, sejam as reservas compulsórias, sejam as reservas voluntárias que os bancos fazem. Além das reservas compulsórias que o Banco Central estabelece, também eles podem, né, colocar também uma outra quantidade correspondente a reservas compulsórias. Mas vamos considerar aqui que os bancos comerciais só levem. É claro que também existem reservas voluntárias, né? Que os bancos comerciais só depositam no Banco Central as reservas compulsórias. Então, modificou a questão dos ativos e dos passivos do Banco Central, que além do papel moeda, também tem reservas dos bancos. E o balancete, né, dos bancos, né, comerciais, e aí ele observa, né, que isso aí é uma redução, né, uma simplificação muito grande, dos balancetes do banco, que não é só isso, mas aqui para termos de simplificação. Os ativos dos bancos comerciais são as suas reservas e empréstimos e títulos. E os passivos são os depósitos à vista. A oferta, né, e demanda de moeda pelo Banco Central, né, como considerar o equilíbrio desses cenários mais realista, né, a gente já tinha visto anteriormente, né, com a questão da oferta de moeda, que o Banco Central fazia apenas na operação, né, do mercado aberto, né, uma contracionista ou expansionista. Agora você está colocado um outro ingrediente que são os próprios bancos comerciais. Né? A demanda por moeda do Banco Central é igual à demanda por papel moeda pelas pessoas, mais a demanda por reservas pelos bancos. E a oferta de moeda do Banco Central está sob o controle direto do Banco Central. Como a gente tinha visto lá anteriormente, né, que a oferta de moeda, o Banco Central tem a prerrogativa de estabelecer a quantidade de moeda que, em tese, deveria
circular na economia. A taxa de juros de equilíbrio é tal que a demanda por moeda e a oferta por moeda do Banco Central sejam iguais. A demanda de moeda do Banco Central tem dois componentes. Primeiro, a demanda por moeda por parte das pessoas, até que a gente já tinha visto anteriormente, e a demanda por reserva por parte dos bancos. Então, olha assim, a demanda, né, de moeda. Para descrever a demanda por depósito à vista, né, do geral, tá vendo? Ela é igual a que até que a gente já tinha visto lá no início, né, que é igual a renda multiplicada pela taxa de juros. Ele vai dizer o seguinte: então, usando a equação acima, que a gente já tinha visto, né, que é o que determina a demanda por moeda, a demanda por reservas por parte dos bancos, denominada por HD, é dada por demanda por moeda, demanda por reservas por parte dos bancos é igual, tá vendo, um parâmetro, né, da condição de reservas, né, multiplicado pela demanda de moeda, que é igual o parâmetro, né, da condição de reserva multiplicado pela renda total da economia, multiplicado pela taxa de juros. Então, a demanda, né, de reservas do Banco Central, a demanda de reserva pelos bancos, vai depender da renda, né, a renda em circulação, na renda, né, geral, multiplicada pela condição de reserva. Se é maior ou menor, tá vendo, as restrições tá vendo, estabelecidas pelo Banco Central, multiplicado pela taxa de juros. A oferta e a demanda por moeda pelo Banco Central, o equilíbrio no mercado de moeda do Banco Central. A condição de equilíbrio é que a oferta de moeda equivalente à oferta de reservas do Banco Central seja igual à demanda por moeda. O Banco Central pode alterar a demanda de reserva pelos bancos mediante operações no mercado aberto, ou usando a equação anterior, né? A demanda por reservas, né, é igual o parâmetro, né, da condição de reserva multiplicado pela renda, multiplicado pela taxa de juros. Podemos representar graficamente a condição de equilíbrio, a equação acima, e fazendo isso, né, na figura a seguir. Ou seja, a condição de equilíbrio, né, da oferta de moeda do Banco Central e sendo igual à demanda por moeda. Então, no eixo vertical você tem a taxa de juros, no eixo horizontal você tem a moeda, né, do Banco Central. E aí você tem a oferta de moeda determinada pelo Banco Central, essa reta vertical, né, a quantidade de moeda na reta vertical, porque ela é dada, né, estabelecida pelo Banco Central, e a demanda por moeda, né, do Banco Central, ela tem, tá vendo? Ela é inclinada negativamente e, inclinada negativamente porque quanto maior a taxa de juros, né, menor, né, é a demanda de moeda, né, do Banco Central. Quando menor a taxa de juros, né, maior a demanda de moeda. E aí a condição de equilíbrio, né, para uma dada taxa de juros, é quando a oferta de moeda do Banco Central iguala a demanda de moeda. Livre do mercado, de moeda do Banco Central e a determinação da taxa de juros. E aí eu vou dizer o seguinte: a gente já viu como é que a oferta de moeda, lá atrás, ela influencia a taxa de juros. Né? Influencia a taxa de juros. E como ela dizendo assim, considerando que estivesse lá pela década de 1950, pela década de 1960, né, e que era mais importante, né, para as autoridades monetárias determinar a quantidade de moeda, né, aí a gente estaria, de certa forma, já vendo uma coisa mais direta, tá vendo, da determinação da taxa de juros, né, pela oferta de moeda. Mas, tá vendo como, à medida que o tempo foi passando, o mais importante aqui vai ser a questão
que determina a taxa de juros, né? Como a taxa de juros é determinada, é, vamos dizer assim, administrada, gerida pelo Banco Central, né? E até tem uma discussão muito grande, alguns capítulos, né, dos livros de economia monetária, que eles são bastante cheios de detalhes, cheios de nuances, né, que você vai dizer o seguinte: o Banco Central escolhe, né, por exemplo, uma determinada taxa de juros, e aí ele vai suar, né, para adotar uma série de medidas para testar e verificar se realmente aquela taxa de juros vai ficar ali. Porque se ele não fizer nada, é, a respeito, tá vendo, de outras variáveis da política monetária, significa que não faria muito sentido ele estabelecer uma taxa de juros sem se preocupar muito com a oferta de moeda ou outras variáveis, no sentido para garantir que aquela taxa de juros pudesse ficar naquele patamar e atingir o objetivo dela, no caso, controlar a inflação, por exemplo. Aqui, né, especificamente, né, diz assim, que a uma dada taxa de juros, a condição de equilíbrio da oferta e demanda da, da a condição de equilíbrio é quando a oferta e demanda de moeda do Banco Central são iguais. O mercado de fundos federais e a taxa de fundos federais. Aqui ele vai tratar especificamente dos Estados Unidos, tá vendo? E aqui eu vou até passar que não, assim, os outros livros, né, de macroeconomia não têm essa abordagem. Eu vou só ler aqui rapidamente, né, porque como algumas questões a gente tira daqui para ficar registrado. Nos Estados Unidos, há um mercado real de reservas bancárias em que a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por reservas. Ele é chamado de mercado de fundos federais. A taxa de juros é chamada de taxa de fundos federais. A nossa aqui, né, que é chamada a taxa Selic, né, ou a taxa básica de juros, e aí ele tem essa denominação lá nos Estados Unidos. Visto que o Banco Central dos Estados Unidos pode escolher a taxa dos fundos federais que desejar, alterando a oferta de moeda do Banco Central, a taxa de fundos federais costuma ser considerada como o principal indicador da política monetária nos Estados Unidos. Aqui tem, e agora que vamos para a última seção do capítulo, que é o conceito que vem lá do texto, né, do livro do Keynes. Como nós estamos tratando com manuais, né, de economia, né, no caso específico de macroeconomia, os manuais eles não explicam e não dão importância de onde veio os conceitos. Aqui, né, ele vai tratar de armadilha da liquidez, que é uma questão clássica que vem lá do livro do Keynes, né, que foi criada lá pelo Keynes. Aqui ele não se refere a isso. E ele vai dar ênfase muito grande uma denominação que perpassa todo o livro dele, né, que é o chamado limite inferior a zero. Aí eu queria só fazer essa observação, né? E aí eu vou primeiro falar da ideia de armadilha para liquidez, né, lá para o Keynes, aí eu volto aqui para a lógica de exposição, né, do Blanchard. Como é que está lá no texto do Keynes, né, que a taxa, o investimento depende negativamente da taxa de juros? Então, se por acaso o governo ou a autoridade monetária quisesse aumentar o investimento, quisesse influenciar o produto e o emprego da economia, iria reduzindo a taxa de juros, porque isso iria afetando o investimento. É interessante, né, que o Keynes vai mostrando que a taxa de juros, né, iria baixando, mas chegaria um momento que essa taxa de juros não mais faria com que aumentasse as expectativas dos investidores para aumentar o investimento. E a partir desse momento, a partir dessa magnitude de redução da taxa de juros, que ele chama, de armadilha da liquidez, não faria mais, não teria mais efeito,
o governo continuar aumentando e continuar reduzindo a taxa de juros, porque isso não teria mais efeito sobre o aumento do investimento. Então, isso é a ideia da armadilha da liquidez, né, para o lá no Keynes. O Brachá pega aqui e vai fazer uma discussão à luz, né, do que aconteceu e do que aconteceu mais recentemente nos últimos, a partir, essencialmente, a partir da crise, né, de 2008, 2009. Eu disse que, até que ele faz essa observação nessa pequena sessão, ele vai dizer o seguinte: essa questão da armadilha para a liquidez, isso nem tinha importância há algum tempo atrás, na década de 60, 70, porque ninguém nunca iria imaginar que você iria ver uma taxa de juros zero. Ele faz essa observação. E aí, a partir da crise de 2008, 2009, quando os Estados Unidos e outras economias jogaram a taxa de juros para zero, né, aí voltou a se tornar, ou voltou, né? Aí passou a se tornar importante o conceito de armadilha para liquidez, que em outros livros você nem vai, você encontra apenas uma linha para tratar dessa questão. A taxa de juros não pode ir abaixo de zero, uma restrição conhecida como limite inferior a zero. Aqui ele já vai direto para essa questão, né, dessa noção de limite inferior a zero. Ele não vai tratar mediante a lógica que eu tinha falado aqui, como está lá no Keynes. Vai dizer o seguinte: não é possível, legalmente, né, que o Banco Central ele reduza a taxa de juros, né, a quem de zero. Ela pode ser abaixo de zero, ser a taxa de. Se você tiver uma determinada taxa de juros, né, e você tiver um determinado valor de inflação, a taxa de juros real pode até ser negativa, né? Mas a taxa nominal, o governo não pode estabelecê-la abaixo de zero. Quando a taxa de juros, é, quando a taxa de juros baixa a zero, a política monetária não pode reduzi-la ainda mais. A política monetária deixa de agir e diz que a economia está em uma armadilha da liquidez. Quando derivamos a demanda por moeda, derivamos anteriormente, não perguntamos o que acontece quando a taxa de juros se torna igual a zero. Porque, como se você modificar, né, a oferta de moeda, né, é, no sentido de tentar modificar a taxa de juros, se ela está a zero, se você modificar a quantidade de moeda com a intenção de reduzir a taxa de juros, ela não vai ser reduzida, né, abaixo de zero. E aí vem o seguinte, tá vendo? Se modificar a oferta de moeda com a taxa de juros zero não vai mais reduzir a taxa de juros, aí isso impede do governo aumentar a quantidade de moeda circulando na economia, e aí que está o grande detalhe, né? Do que aconteceu nos últimos 12 anos, 12 ou 13 anos. E eu vou já, quando chegar no final, né, dessa slide aqui, eu falar, né? Quando as pessoas têm moeda suficiente retida para realizar transações, elas ficam indiferentes quanto a manter o restante de sua riqueza sobre a forma de moeda ou sobre a forma de título. Então, se você já tem, a taxa de juros está igual a zero, ninguém vai comprar títulos, né? E se o governo, né, não pode mais reduzir, então vai aumentar mais a quantidade de moeda, não vai servir nada, tá vendo? Porque para os indivíduos, tá vendo, não vai fazer diferença, porque eles não têm atrativo de comprar títulos, e é indiferente também aumentar, né, manter moeda, porque também a moeda não vai pagar os juros. A razão dessa diferença é que tanto a moeda quanto os títulos pagam a mesma taxa de juros, ou seja, zero. Assim, a demanda por moeda é como amostradas na figura a seguir. Fica horizontal, né? A partir de um determinado momento, quando chegar lá na frente, a gente vai ver. À medida que a taxa de juros diminui, as pessoas querem ter mais moedas e, assim, menos títulos. A demanda por moeda aumenta.
Então, você tem aqui uma situação, não é esse gráfico aqui que, que ele não está aqui, não consegui o gráfico aqui que coloca essa situação da armadilha pela liquidez. O gráfico, eu não consegui colocar o gráfico. Né? Eu vou só eh, fazer uma observação aqui, né, no último slide, tá? Que é, continuando da armadilha pela liquidez, né, considerando esse limite inferior a zero, que o Blanchard sempre se refere, que o que foi que aconteceu a partir, né, da crise, a partir da crise, né, de 2008, 2009, e que ele faz, né, essa observação. O governo não pode baixar a taxa de juros aquém de zero, então não faz sentido você continuar aumentando a oferta de moeda. E aí, o que foi que aconteceu? Ah, a partir desse momento que a taxa de juros, né, se aproximou de zero, tá? E o que considerava, né, que o governo não teria mais por que aumentar a quantidade de moeda na economia, foi o período, né, de maior aumento da massa monetária, né, de circulação na economia, né, chamado pelaquela expressão, né, do quantitative easing, né, que algumas pessoas, né, que trabalham isso de forma mais abreviada no live, né, no YouTube, chama de QE, né, quantitative easing, e que você aumentou, está dando por mais de 10 vezes, tá? De trilhões e trilhões de moedas que foram jogadas na economia. E qual é a grande discussão disso? Isso iria levar ao aumento da inflação? Né? Não levou. Então, a crise de 2008 trouxe, tá dando, essa grande indagação, interrogação e questionamento a respeito, tá vendo, do que está nos próprios manuais, né, de que quando a taxa de juros estivesse num patamar zero, você não teria mais por que aumentar a quantidade de moeda circulando na economia, mas o governo foi obrigado a aumentar a quantidade de moeda em circulação, mesmo assim, isso não aumentou a taxa de juros. Então, é isso, essa última observação que eu queria fazer aqui a respeito da, desse ponto da armadilha pela liquidez, né? Ou da terminologia que o Blanchard utiliza, que vai utilizar várias vezes, em vários capítulos do livro, o limite inferior a zero. Seria isso também. Se alguém tiver algum comentário para fazer, observação, eu vou aqui desligando e vocês podem se manifestarem pelas pessoas que desejarem, enquanto eu vou fazendo outras coisas aqui. Eu vou parar aqui a exposição. Vou registrar vocês aqui ainda na gravação, só para ficar registrado, tá? Já aparece. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, que eu vou só registrar aqui a presença de vocês aqui. Registrado.